No vídeo de hoje vamos tratar como vencer o burnout, que nada mais é do que esgotamento mental. E pela palavra do Senhor teremos umas lições para aplicar no nosso dia. Porque eu sei que esse tipo de coisa tem afetado cada vez mais a nossa juventude, cada vez mais os jovens têm se esgotado mentalmente e a gente vai entender pela palavra do Senhor que até mesmo homens como profetas, homens que fizeram a vontade de Deus, em certo momento atingiram este problema, que é o burnout ou o esgotamento mental. E se você olhar na Bíblia Sagrada, em 1 Reis, capítulo 19, vai contar a história de Elias. E Elias recebeu uma notícia. E quando ele recebe essa notícia de que ele vai morrer dentro de 24 horas, a Bíblia diz que surge um medo nele que nunca surgiu antes. E eu quero deixar um destaque para essa notícia que ele recebeu. Porque muitas vezes o nosso esgotamento mental vem por causa de notícias que chegam até nós. E se essa notícia muitas vezes não chegou até você, ela vai chegar, sempre chega. Sempre iremos enfrentar momentos onde parece que não teremos saídas, né? E a Bíblia vai dizer que Elias se vê nessa situação e ele foge dali com medo para salvar sua própria vida, chega numa cidade, né, numa comunidade de Berseba, e ali ele deixa o amigo dele, que era o companheiro de viagem. E a partir dali ele ruma em direção ao deserto, sem direção alguma, na verdade, só entrando o deserto adentro, e caminha por 24 horas, apenas para fugir. Ele, ao chegar perto de uma árvore, se atira no chão e diz: Senhor, eu prefiro que o Senhor me mate, porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu estou cansado, não aguento mais. Então a gente que conhece a história de Elias, sabemos que ele foi um grande homem de Deus, um grande profeta, foi usado por Deus em inúmeras vezes, em inúmeras ocasiões. Deus usou ele com autoridade, ele tinha o poder da presença do Senhor. O Senhor era com ele, a Bíblia diz inúmeras vezes o Senhor ouvia a oração de Elias, mas ele não conseguiu evitar de passar por este problema. Mas aqui temos a solução de como ele venceu essa situação. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor chega até ele e diz que um anjo toca no Elias e diz para ele: Elias, aqui tem pão, aqui tem água, come e bebe. A Bíblia diz que Elias come, bebe e deita de novo. Novamente volta a dormir. O anjo novamente toca em Elias. E diz, agora a Bíblia fala que pela segunda vez o anjo toca em Elias e diz de novo para ele: Elias, come e bebe. Da primeira vez Elias se acordou, comeu, bebeu e deitou de novo. Na segunda vez o anjo toca novamente, Elias come e bebe. E agora o anjo diz assim, levanta-te, porque grande é ainda a sua jornada. E a Bíblia diz que por causa daquele alimento ele andou 40 dias e 40 noites no deserto, com aquele alimento. Então a gente está entendendo que para a gente vencer esse processo de esgotamento mental, esse processo de dificuldade, não vai ter outra forma senão nos jogarmos diante do Senhor. Jesus disse em suas palavras no Evangelhos em que Ele é o pão da vida. E aquilo que Elias recebeu nada mais é do que o pão da vida, Jesus Cristo, sobre sua vida. Então a gente sabe que mesmo ele já tendo experiências com o Senhor, ele passou por essa situação. E é importante notar que nesse momento ele não tinha nenhum amigo. O único amigo dele ficou em Berseba. Ele estava 24 horas sozinho, distante, cansado, sem amigos, na solidão, no pior dos seus momentos. Mas até no pior dia, no dia da pior notícia, o Senhor Jesus está conosco. Eu não sei como você chegou até esse vídeo, você pode estar passando no seu pior dia, você pode estar no seu maior problema de burnout, cansaço, esgotamento mental, sem ânimo, sem força, sem nada. Mas você precisa entender que se você abrir o seu coração e falar: Senhor, eu preciso fazer a tua vontade, se é verdade isso que está sendo falado, eu creio nisso e confio nisso, e os milagres do Senhor seguirão aos que creem, segundo a sua palavra. Então, acredite nisso
E através desta palavra do Senhor, Ele vai te dar forças para você caminhar, porque muito grande é a sua jornada. E a gente sabe que ali Elias fez muitas grandes coisas, ainda capacitou pessoas como Eliseu a seguirem o seu ministério, e assim será na sua vida. O Senhor vai te levantar, te abençoar, e muito ainda é o que o Senhor tem para fazer, porque grande é a sua caminhada e pessoas serão impactadas pelo seu testemunho de vitória. Sabe que o burnout, ele não é o fim, assim como aquele deserto, aquela notícia não foi o fim da vida de Elias. Elias não saiu de uma hora para outra do deserto, não saiu de uma hora para outra daquela situação, mas o Senhor esteve com ele em todos os momentos e o Senhor deu força para ele vencer. Assim dará força para mim e para você, porque a Bíblia diz que no dia da maior angústia o Senhor está lá. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Eu quero que você compartilhe com quem você gosta, com quem você ama, porque eu sei que esse burnout é um problema que muitas vezes ataca silenciosamente. Comente aqui embaixo se você já enfrentou, conte seu testemunho e que Deus possa abençoar a sua vida.